querido aluno, minha querida aluna, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qual for o horário que você estiver assistindo essa aula. Muito obrigado e seja bem-vindo a mais uma videoaula. Nós estamos gravando uma série de 3 vídeos sobre a disciplina de logística aplicada ao cooperativismo, e esse é o nosso último vídeo da série de 3 que nós estamos gravando sobre esse tema. Então, trazendo aí o roteiro da nossa aula de hoje, nós vamos ver previsão de estoques, processos logísticos e sistemas de transporte. Dando continuidade à nossa aula, primeiro assunto, previsão de estoques. O que viria a ser essa previsão de estoques? Que é basicamente um dos assuntos um dos mais importantes dentro do estoque, além da questão do dimensionamento do estoque, a própria gestão do estoque, o arranjo físico do estoque, são alguns assuntos relacionados a esse tema. Nós temos que necessariamente observar com bastante cuidado a previsão. Então eu vou trazer aqui para vocês 3 formas de previsão de estoque. Então uma delas é a projeção, o outro a explicação e o outro a predileção. A projeção, ela se dá quando você acredita que o futuro vai acontecer da maneira como já aconteceu no passado. Então você vai fazer as projeções para o futuro relacionado ou com base nas ações ou nas projeções que já foram realizadas em períodos passados. Já a explicação, ela vai tentar, além dessa possibilidade da projeção, também utilizar outros elementos, outras variáveis, como algumas questões de mercado, comportamento do consumidor e outras variáveis, tentando buscar uma explicação para fazer essa previsão de estoque. E também, por último, a predileção, que diz respeito a quando você utiliza aí de profissionais experientes no mercado, no ramo, que já conhecem um pouco mais a dinâmica do mercado, e através desse conhecimento eles conseguem, com bastante exatidão, ter uma previsão de como esse mercado no futuro ele vai responder, como é que ele vai acontecer, com base também, se você for olhar aí em questões passadas. Então, conhecendo esse mercado, a dinâmica dele, tendo tempo nele, você consegue, com uma certa facilidade, vamos dizer assim, dependendo do produto, depende muito das condições mercadológicas, mas você consegue aí ter uma base de como vai ser, de como vai acontecer esse estoque no futuro. Então, em relação à projeção, nós temos 3 métodos que eu vou trazer nessa videoaula. A primeira é quando você faz a previsão através do método do consumo do último período. Como é que funciona esse método? Você vai simplesmente fazer a projeção dele para o próximo mês, por exemplo, ou o próximo período, pode ser mês, bimestre, semestre ou até ano, baseado no consumo que foi realizado, que aconteceu no último período. Por exemplo, o consumo do último ano de um produto A foi 500 unidades. Então, o consumo para o próximo ano desse mesmo produto será 500 unidades. Então, você tem aí uma série de variáveis dentro desse exemplo. Por exemplo, no caso, a gente está admitindo aí uma demanda constante, que pode ser ou pode não ser. Depende, então, muito do produto que nós estamos tratando em questão. Então, se for um produto que praticamente tem uma variação muito pouca, uma demanda bastante sem variações, então você pode utilizar perfeitamente esse tipo de método, utilizando sempre o último período. Então, à medida que o último período ele acontece, ele é base para a projeção do próximo. Então, ele é bem fácil de fazer. Então, dependendo do negócio, do ramo da empresa, pode usar sem muitos problemas. Já o segundo, ele é um pouco mais interessante. Ele já vai tratar aí de um método através da média aritmética, que é basicamente você vai fazer a soma de um período. Você vai pegar um período
de análise, por exemplo, de acordo com o nosso exemplo aqui, nós pegamos 12 meses. Então pegou um período, que seria aí um ano, e fez aí observou o controle, o histórico de cada mês. Você vai ver aqui que no mês de janeiro teve 100 unidades consumidas, aí você vai ter lá no mês de agosto 200, até o mês de dezembro. Então você pega todos os períodos com as suas respectivas demandas, soma tudo isso, soma o que foi consumido e divide pela quantidade de períodos. Então, se nós estamos querendo saber aqui qual a média aritmética desses 12 meses, qual foi o consumo médio, então você vai pegar, somar tudo o que foi consumido. Nós temos aqui um total de 1.740 unidades nos 12 meses, e divide pela quantidade de períodos, que foram 12. Nós vamos chegar aqui então a um valor de 145 unidades média. Então, podemos prever aqui, utilizando a média ponderada, utilizando a média aritmética, que o consumo para o mês de janeiro será de 145 unidades. Então, é um método também que não é 100% confiável, ele tem as suas vantagens. Aliás, ele é confiável sim, mas ele tem suas vantagens e desvantagens. Então, quando você vai olhar cada um dos tipos, então você não tem um tipo certo ou um tipo errado. Você vai ter um método que é mais indicado para o seu negócio. Então, um pode ser um método do último período, outro negócio, outro tipo de produto pode ser trabalhado através da média aritmética, e outro pode ser utilizado um outro método que nós vamos ver agora, que é o método da média ponderada móvel. Como é que funciona essa média? Ela é um método mais utilizado, dentre outros métodos, mas dentre esses três, certamente ele é bastante utilizado, por conta dessa ponderação, desse peso, dessa relevância que ele coloca em cima dos períodos. Então vamos ver esse exemplo aqui. Suponhamos que os dados abaixo se referem ao consumo dos meses de janeiro a junho e queiramos saber a quantidade de mercadoria a ser adquirida no mês de julho. Então você já tem aí um período de análise, que são 6 meses. Você tem ali o peso e a relevância, que nesse caso, essa média ponderada móvel, ele vai dar sempre mais peso, mais relevância aos últimos períodos do que aos primeiros. Então eu coloquei aqui em dados percentuais o último mês, o mês que tem maior grau de peso, de relevância. Então eu coloquei em termos percentuais o peso chegando aí a 100%, que precisa ter esse caráter de 100% para você poder fechar a média ponderada móvel. Então observem aqui que no mês de janeiro ele tem um consumo expressivo, mas a relevância dele é muito pequena comparado com o último mês. Então isso vai trazer uma série de resultados diferentes em relação à média aritmética, ou utilizando simplesmente o primeiro método que nós vimos. Então, analisando aqui, você tem o período, o peso, que é a relevância do período, o ponderamento, você vai ter a faixa de consumo de cada mês, e você vai ter a quantidade aqui, que essa quantidade é a média ponderada de cada, relacionada ao percentual de consumo naquele mês. No caso aqui, você teve um consumo de 350 unidades em janeiro, mas o peso foi de 5%. Então, fazendo esse cálculo aqui, 350, esses 5% em cima de 350 vai ser um total de 17,5. Então, fazendo isso em todos os meses, nos 6 meses que foi utilizado no exemplo, você vai somar essas quantidades aqui, você vai chegar a um valor de 364,5. E esse valor aqui, basicamente, vai ser a média ponderada para o mês de julho. Então, esse resultado dessa soma dos 6 períodos, feito a média ponderada, vai ser o valor ou a quantidade a ser prevista para o consumo no mês de julho. Então, se nós formos fazer uma comparação, se fôssemos utilizar esse mesmo processo, esse mesmo exemplo, para uma média aritmética, nós faríamos apenas somar
todo o consumo nos 6 meses e dividir pela quantidade de períodos, que seria 2.070 dividido por 6 meses, que seria, nós teríamos um valor de 345 unidades. Agora, utilizando a média ponderada, nós teremos aqui uma diferença de 20 unidades a mais. Então perceba aí que essa média ponderada ela é muito mais relevante, porque ela tem a questão do peso, da relevância sobre os períodos. Por isso que a média ela é móvel. Então depende de como você vai utilizar o peso, a relevância sobre os períodos para assim conseguir uma média mais próxima da realidade. Continuando a nossa aula, vamos ver alguns processos logísticos. Nós sabemos que dentro da logística, como em outras áreas da organização de uma empresa, existem vários e vários processos. Processos são sequências de atividades com começo, com meio e com um fim, e que tem dentro desses processos elementos que fazem parte de cada processo. Então, esses processos logísticos, necessariamente, eles são cada um dos diferentes processos que envolvem o fluxo de materiais dentro de uma empresa. Então, eu destaquei aqui apenas alguns processos, não são todos. Logicamente, sempre eu gosto de trazer essa ideia de que, dependendo do negócio, ele pode ter mais ou menos. Então, você tem que ter essa noção, não é uma regra estática, ela depende muito do negócio. Mas, basicamente, os processos logísticos são a questão dos fornecedores, tá? A escolha, a seleção, a distância, tá? A questão do estoque, como é que eu vou fazer, operacionalizar essa parte de estocagem, se eu vou utilizar um armazém próprio, se eu vou alugar um espaço, ou se eu vou trabalhar com estoque zero, por exemplo. A produção, que envolve também uma série de outros processos, mas que está diretamente relacionados à logística, ou seja, o tempo de produção, o gasto nessa produção, tá? E também o estoque de material ou de produtos acabados, que é outro processo extremamente importante dentro desses processos logísticos, além da distribuição. Então, todos esses processos eles estão intimamente ligados e o sucesso deles logicamente vai trazer o sucesso da logística ou do processo logístico dentro dessa organização. Então, se algum desses pontos falharem ou não estiverem 100%, você pode aí gerar problemas terríveis para a organização e, consequentemente, acarretar uma série de prejuízos financeiros. Então, um dos principais desafios do processo logístico é a integração e a cooperação. Integrar no sentido de colocar todo mundo, equacionar em um mesmo fluxo, onde o trabalho de um não atrapalha no trabalho do outro, ou seja, haja uma movimentação ou uma dinâmica entre esses processos de maneira harmoniosa, tá? E objetiva, trazendo eficiência e eficácia. A gente sabe que cada um desses processos eles tem tempos diferentes, atividades diferentes, prazos diferentes, dinâmicas diferentes. Então a grande missão é integrar tudo isso de maneira coordenada e trazer a cooperação para que cada um entenda a necessidade do outro e que um não se veja como mais importante do que o outro. Então cada etapa é tão importante no processo quanto a outra. Também vem a questão do ciclo avaliativo de cada processo. Então, dentro desses processos logísticos é importante se ter a avaliação de cada processo. E basicamente a avaliação ela se dá inicialmente definindo o foco, ou seja, o planejamento ele começa com a definição dos objetivos, né? Depois analisar os problemas, ver o que realmente o mercado ele tem de oferecer, quais são os desafios, o que deve ser pontuado. Você vai avaliar as causas, tá? Ver como é que isso pode se dar, quais são os riscos envolvidos e mais uma série de outras informações a respeito, né? Levantamento de informações também. Você tem aí a solução, ou seja, planejamento dessa solução dos problemas que foram relatados e que foram encontrados através desse mapeamento. Depois,
dessa solução você vai implantar ou implementar necessariamente, ou partir para a execução e depois a avaliação do desempenho. Ou seja, no final saber se realmente avaliar se aquelas ações que foram feitas elas foram feitas a contento, se realmente houve êxito ou não. Dependendo das respostas, isso sofre modificações, logicamente. E, continuando, pessoal, em relação ao sistema de transporte, nós temos um problema muito sério. Eu já falei um pouco sobre isso na aula passada, em relação aos modais de transporte. Então, os modais, eles não dependem só da empresa. Consequentemente, ela está muito ligada ao governo, porque é missão dele também, prioritária, prover os meios, como por exemplo fazer estradas, né, a manutenção dessas rodovias, no caso do modal rodoviário. Então você tem aí uma série de problemas grandes em relação ao sistema de transporte. Os modos apresentam diferentes impactos dependendo da região, quer seja no Brasil ou qualquer outra parte do mundo. Então nós temos, em relação ao Brasil, um país continental. Então você tem áreas, por exemplo, na região norte, que tem bastante rios, muitos lagos. Então já tem uma dinâmica diferente. Você olha para o sul e sudeste, onde já tem uma concentração demográfica muito maior, e também de empresas. Você tem a própria questão das ferrovias, que se concentra mais lá. Então você tem uma série de outros problemas, e isso precisa ser visto e enfrentado. No exterior, países de dimensões territoriais grandes optam pelo modal ferroviário, enquanto no Brasil a predominância é o rodoviário. E isso certamente encarece bastante o preço final do produto. A gente acaba pagando mais caro, não só no preço final, mas enfim, você acaba, de longe você percebe que o modal rodoviário ele é bastante desinteressante para o consumidor final, porque ele só tende a aumentar o preço e a encarecer o preço final do produto. E, consequentemente, isso atrapalha bastante o empresário, o produtor e o lojista, né? O sistema de transporte é um fator preponderante no desenvolvimento econômico, pois faz com que a produção circule, gerando um natural desenvolvimento econômico, que consequentemente desenvolve o social, o político e o cultural. Então, pessoal, tudo depende do transporte. Então, até a saúde da empresa, ela depende desse escoamento desse produto, até porque, mais uma vez, volto a falar que o nosso país é muito grande. Então, fazer o produto que é produzido lá na roça, por exemplo, chegar, ser industrializado e chegar até na mesa do cliente, ele já rodou bastante, ele já andou muito e encareceu bastante. Tá? Então, não tem como não olhar para essa questão logística do nosso país e lamentar, por enquanto. Esperamos que no futuro não tão distante esses problemas sejam realmente enfrentados e também solucionados. Então, aqui tem uma ilustração que mostra um comparativo entre a malha ferroviária americana e a malha ferroviária brasileira. Então, não é difícil de você observar a diferença gritante entre a forma como é transportado os materiais, os produtos na América, né, nos Estados Unidos e no Brasil. Então você veja uma concentração muito maior de ferrovias na região sul e sudeste, e em outras regiões praticamente é inexistente. E isso, consequentemente, é um dos grandes vilões dos preços caros, dos produtos com preços, muitas vezes, quem nunca foi ou na internet, por exemplo, um produto que custa X e o frete custa 2, 3X ou 3 vezes mais do que o produto, sobretudo na região Nordeste. Então, muitas vezes, região Norte e Nordeste, as empresas acabam até não fazendo, muitas vezes, optando por ter frete para essas regiões por conta do encarecimento dele. Tá? Então, é um problema que é das empresas e que também é do governo, né, de maneira geral. Então, ambos precisam trabalhar de maneira coordenada na busca por solucionar esse problema no sistema de transporte. Então, o sistema de transporte de uma região é fator imprescindível de desenvolvimento, lógico.
nós já vimos isso. Então, quanto mais fácil, quanto mais rápido esse produto ele circula, ele consegue ser transportado, movimentado, mais gera renda, mais gera lucro, você vai ter menos desperdícios e, consequentemente, a maximização dos lucros ela vai aparecer. Se é um sistema de transporte eficiente, a cadeia logística de uma empresa ela estará completamente comprometida por conta dos altos custos que terão para o escoamento da produção. E, como eu venho falando, o Brasil ele sofre muito com isso. É um país que produz muita coisa, que produz, sobretudo, a parte de commodities, o setor agrícola do Brasil movimenta a economia toda, o PIB, a maior parte é vinda da produção. Mas você tem aí uma perda muito grande de mercadorias por conta de estradas, rodovias praticamente destruídas, e isso encarece muito o valor do produto, né? E também traz muitos prejuízos para quem produz. Então, pessoal, essa foi a nossa última aula. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esse assunto. É um assunto bastante interessante, bastante necessário de ser discutido, de ser visto com mais cuidado. Tá? Eu acredito que durante essas aulas irão surgir ou muitas dúvidas a respeito de vários assuntos, e eu mais uma vez me coloco à disposição de vocês para tirar dúvidas, para ajudar no que for preciso, tá bom? Um grande abraço a todos e nos vemos por aí, se Deus quiser.